Você já imaginou que muitos dos cosméticos que usamos hoje têm raízes que remontam a mais de 3.000 anos? Os egípcios antigos eram mestres em criar perfumes, maquiagens e cremes perfumados que também hidratavam a pele em um clima tão árido. E eles já conheciam práticas que lembram o peeling e a dermoabrasão atuais. Eu sou a Ana D'Arezzo, sou engenheira química especializada em cosmetologia e este é o canal Química da Beleza. E neste vídeo eu vou falar sobre os cosméticos no Egito Antigo, que tipo de produtos os egípcios usavam para se embelezar e também se proteger do sol intenso, afastar doenças e até agradar os deuses na antiguidade. Mas tudo com base em pesquisas históricas, pesquisas científicas desenvolvidas em universidades e achados arqueológicos para poder trazer para você um conteúdo histórico de qualidade, bem fundamentado e com informações corretas. Esse vídeo é parte de uma série onde eu falo sobre os cosméticos na história. Então, se você não viu o anterior sobre os cosméticos no mundo antigo, eu vou deixar o link em algum lugar aqui na tela para você poder assistir depois. Porque nesse vídeo nós vamos viajar no tempo e descobrir como a vaidade egípcia ajudou a moldar muito dos rituais de beleza que conhecemos hoje. Mas antes de começar, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto todos os dias dicas valiosas sobre a produção de cosméticos. O link está abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, vem comigo até o Egito Antigo. No Egito Antigo, os cuidados com a aparência estavam incorporados ao cotidiano das pessoas, num misto de vaidade, religião e proteção contra o calor e doenças. Os cosméticos e perfumes eram parte inerente da rotina de higiene e da saúde dos egípcios. Antes da descoberta do sabão, como o conhecemos hoje, óleos eram usados na limpeza do corpo, mantendo a pele lisa e limpa. Pomadas perfumadas armazenadas em recipientes de cerâmica, pedra, vidro, entre outros materiais, também eram usados e podiam agir de forma muito semelhante às loções atuais para a pele, ajudando a amaciar e acalmar a pele, além de mascarar odores corporais. O aroma ele podia vir de flores, folhas, cascas, ervas ou especiarias, que eram moídos até formar uma pasta e depois combinados com gordura ou óleo para poder obter um creme. Tomilho, manjerona, camomila, lavanda, lírio, hortelã-pimenta, alecrim, cedro, rosa, aloe vera, azeite de oliva, óleo de gergelim e óleo de amêndoa eram os ingredientes básicos da maioria dos perfumes usados pelos egípcios. Mirra, bálsamo e outras resinas aromáticas importadas de regiões como o Mediterrâneo Oriental adicionavam um toque de luxo aos perfumes daqueles que podiam pagar. O Egito Antigo era conhecido como um centro de produção perfumista no mundo antigo, com fórmulas e receitas registradas em papiros, porque para os egípcios os perfumes tinham grande valor social e espiritual. Para manter o hálito fresco e cuidar da saúde bucal, os egípcios utilizavam misturas feitas de substâncias como o natrão, um mineral natural composto por carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que era misturado com outras substâncias naturais, como sal, pimenta, hortelã, flores de íris e mirra, para poder formar uma pasta que limpava os dentes, funcionando como uma forma primitiva de creme dental. O natrão também era dissolvido em água e usado como um dos primeiros enxaguantes bucais. Além disso, eles mascavam resinas aromáticas e bolinhas feitas de ervas com propriedades aromáticas e antissépticas para poder refrescar o hálito e prevenir doenças. Papiros médicos e achados arqueológicos indicam que os egípcios utilizavam misturas para os cuidados com a pele, seja para poder proteger a pele do clima desértico e dos ventos secos, combater a aspereza da pele castigada pelo sol quente, prevenir ou atenuar rugas e manchas ou para cuidados medicinais. Nós temos aqui uma receita cosmética facial do papiro de Edwin Smith. E só para esclarecer, tá? O papiro recebeu esse nome em homenagem ao americano que o adquiriu em 1862. A fórmula ela está registrada como número 2 no verso do papiro e descreve um tratamento para poder renovar a pele com mel, natrão vermelho e sal do norte. Esses ingredientes eles eram moídos e aplicados sobre a pele com massagem como um tratamento de esfoliação.
No papiro de Herbers, a receita número 437 trata da saúde da pele. A descrição indica o uso de sementes de rícino, gordura e óleo de moringa, que são misturados e aplicados na pele com massagens diárias. Eles usavam gordura animal, óleo vegetal, argila, cera de abelhas, mel, leite e sais do Nilo no preparo de cremes e óleos para poder hidratar, purificar e esfoliar a pele. Mulheres egípcias esfoliavam a pele, usavam máscaras hidratantes e até se depilavam com uma mistura de mel e pós naturais, uma técnica que ressurgiu recentemente em uma versão moderna, com mel e açúcar como alternativa à cera quente. Pinças de metal ou bronze também eram frequentemente encontradas em kits de cosméticos egípcios, indicando o costume de remover os pelos faciais e corporais. Os egípcios eles valorizavam a pele lisa e sem pelos como um ideal de beleza, pureza e higiene, sendo, portanto, uma prática tanto estética quanto religiosa. E após essa preparação, podiam então embelezar seus rostos e corpos e aplicar a maquiagem que evidenciava bem o rosto, os lábios e os olhos. Mas não se engane, apesar de frequentemente os cuidados com a beleza ser associados às mulheres, no Egito Antigo os homens também usavam maquiagem e cosméticos. Todos usavam cosméticos, independentemente do gênero e da classe social. Para os antigos egípcios, a maquiagem ia muito além da vaidade. Os cosméticos também tinham grande importância em rituais religiosos, proteção espiritual e até na saúde. Eles acreditavam que estar limpos e belos os conectava à espiritualidade e os ajudava a afastar o mal. Por isso, os faraós, por serem considerados monarcas divinos, tinham um cuidado ainda mais rigoroso com a higiene. O corpo físico deveria estar impecável, porque estava intimamente ligado à parte espiritual. E é por isso que o ritual diário de beleza nos palácios durava horas, porque era uma parte importante da vida de homens e mulheres egípcios. Naquela época, homens e mulheres de todas as classes se preocupavam em manter a melhor aparência possível, inclusive após a morte, porque o falecido esperava tornar-se um ser divino, apto ali a viver para sempre na companhia dos deuses e deusas. Por isso, pertences do cotidiano, como pentes, maquiagem, ungüentos perfumados e joias, eram considerados essenciais na vida após a morte. Porém, apenas os egípcios com riqueza e status suficientes tinham objetos colocados em seus túmulos, que acreditavam ser necessários para poder ajudá-los a alcançar a vida após a morte. Esses artefatos permitiram aos arqueólogos aprender sobre a vida cotidiana, práticas funerárias e crenças religiosas. Textos preservados em papiros ou gravados nas paredes de túmulos, templos e estátuas forneceram aos egiptólogos evidências cruciais sobre o mundo egípcio antigo. E assim, ao longo dos anos, muito do que se aprendeu sobre a aparência e identidade no Egito Antigo veio de objetos agora preservados em museus. Com base nessas evidências, pôde-se perceber que havia uma ligação clara entre cosméticos e o divino. Os serviços diários nos templos, por exemplo, envolviam a aplicação de cosméticos, ungüentos, vestimentas e adornos na estátua dos deuses no santuário. Diversos recipientes e paletas de cosméticos eram decorados com símbolos ligados ao rejuvenescimento, fertilidade ou continham pigmentos derivados de animais, que eram incorporados à maquiagem para poder dar a quem usava alguns de seus poderes. Eles de fato acreditavam que a maquiagem em geral tinha uma função protetora contra influências malignas. Por isso, os egípcios valorizavam bem os olhos, porque eles eram como um amuleto. O olho do deus Horus, maquiado, ele era um amuleto sagrado, que beneficiava a fertilidade, protegia a saúde e era um escudo contra as energias maléficas. Por isso, faraós e membros da corte delineavam os olhos com preto em um traço bem alongado, que era um símbolo da clarividência e conexão com o olho de Horus, a divindade que enxergava além das aparências. Porque maquiar os olhos dessa maneira era uma forma de se aproximar da divindade. E embora os primeiros registros de uso de pós escuros, como fuligem em minerais para poder delinear os olhos, apareçam aí entre os sumérios, babilônicos e assírios, foram os egípcios que desenvolveram uma fórmula mais refinada, chamada mesdemet, feita principalmente de galena, que é a forma mineral natural do sulfeto de chumbo, tinha também fuligem e cobre, que era moído até virar um pó fino
fino e misturado com óleos ou gordura para poder criar um pigmento negro ou cinza escuro usado para poder delinear os olhos. Os registros arqueológicos mostram que o preto e o verde eram as cores predominantes. A cor verde era obtida da malaquita, um minério de cobre verde escuro. O delineador e a sombra, usados por figuras como Tutankhamon e Nefertiti, por exemplo, eram feitos pela moagem de minerais como malaquita verde e galena negra. Com o tempo, as receitas usadas para poder produzir cosméticos no Egito Antigo mudaram e o Mesdemet passou por uma transição. Os egípcios descobriram uma nova fórmula que resultou em um pigmento preto mais intenso e duradouro. Esse desenvolvimento levou à criação do col, que se tornou um item essencial na cultura egípcia e posteriormente foi fornecida para outras civilizações, como gregos, romanos, chineses, japoneses, fenícios, indianos e árabes. Seu uso é registrado desde pelo menos 5.000 anos antes de Cristo e continua a ser usado até hoje, e ele é considerado o ancestral do delineador moderno. O col ele tornou-se então um pó negro, cinza ou colorido feito de antimônio, que é um semimetal branco azulado, quebradiço e muito brilhante, óxido de manganês, amêndoas torradas, chumbo, óxido negro de cobre, carvão, ocre marrom, óxido de ferro, malaquita e o mineral crisocola cinza ou outra combinação disso, que eram moídos em uma paleta até virar pó. Análises químicas modernas mostraram que o col incluía ingredientes orgânicos de origem vegetal e animal e também inorgânicos como chumbo, manganês e silício, além de 2 ingredientes que são muito raros na natureza, a laurionita e a forgenita. Isso indica que esses ingredientes foram sintetizados no Egito Antigo. Os egípcios fabricavam intencionalmente compostos artificiais à base de chumbo e os adicionavam aos produtos cosméticos. Isso significa que a química úmida, que é o conhecimento de uma variedade de técnicas como a destilação, filtragem e decantação, já era praticada no Egito a partir de 2.000 anos antes de Cristo. Então, todas essas descobertas mostram que o col egípcio podia ser fabricado com diferentes ingredientes. Está gostando do vídeo? Então aproveita e entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho todos os dias dicas de produção de cosméticos. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. Os egípcios, eles usavam col ou um preparado negro feito de galena, que é a forma natural do sulfeto de chumbo, para poder escurecer os cílios, alongar os olhos e definir as sobrancelhas. Sombreava as pálpebras com um pó verde obtido da malaquita, um minério de cobre verde escuro, e o delineado se estendia em um arabesco que se projetava em direção à face para proteger os olhos, que eram considerados espelhos da alma contra espíritos malignos. Estudiosos acreditam que essa seja a origem da sombra, bem como da própria maquiagem. Ao delinear os olhos com uma substância escura como o col, os egípcios não apenas afastavam os espíritos indesejados, como também era um recurso usado como proteção da claridade do sol, funcionando como um tipo de par de óculos escuros contra a luz solar intensa. Apesar do col ter ingredientes à base de chumbo, estudos modernos realizados por cientistas da L'Oréal e do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, em amostras de recipientes de maquiagem do Egito Antigo, preservados no Museu do Louvre em Paris, descobriram que essas substâncias aumentavam em até 240% a produção de óxido nítrico em culturas de células da pele humana. O óxido nítrico ele é um composto importante para poder ativar o sistema imunológico e auxiliar no combate a infecções. Então, por isso, acredita-se que esses ingredientes, ao interagirem com a umidade natural dos olhos, poderiam ter propriedades antibacterianas, ajudando a reduzir os efeitos e o risco de doenças oculares. Portanto, a maquiagem nos olhos também servia como repelente e remédio. Sua composição ajudava a manter insetos afastados e a evitar inflamações oculares comuns ali na região do Nilo. Uma das hipóteses é que uma espécie de mosca se fixava nas pálpebras para poder se alimentar do fluido lacrimal, facilitando a transmissão de infecções.
Os estudiosos também acreditam que a pintura ao redor dos olhos pode ter sido inspirada na natureza. Animais selvagens, como os guepardos, por exemplo, possuem marcas escuras naturais ao redor dos olhos, que ajudam a reduzir o reflexo da luz solar e melhoram a visão durante a caça. Gatos domésticos também apresentam essa característica, o que sugere que os egípcios podem ter se inspirado nesses animais, especialmente porque o gato era um símbolo de proteção e reverência no Egito Antigo. Essa pasta negra ou colorida, ela era guardada com cuidado em potes especiais feitos de osso, marfim, madeira ou vidro com diferentes formatos. E eram exatamente os recipientes usados para poder guardar maquiagem que distinguia os ricos dos pobres no Egito Antigo, e não exatamente o uso da maquiagem. Os potes e aplicadores cosméticos da elite eram feitos com materiais luxuosos, esculpidos e adornados com joias, feitos de marfim ou outros materiais preciosos. Inicialmente, colheres eram usadas para poder extrair o coal em pó de um recipiente, que era misturado com gordura ou óleo para poder formar uma pasta, que então era aplicada com o auxílio de uma vareta fina nas regiões superiores e inferiores das pálpebras, contornando os olhos e estendendo o traço até o início das têmporas. Mais tarde, os egípcios desenvolveram técnicas para poder moldar cosméticos em bastões sólidos, especialmente para a aplicação de maquiagem nos olhos, como coal. Gordura e minerais eram misturados até formar uma pasta e depois modelados em bastões cilíndricos, que facilitavam o uso diário. Após a solidificação natural à sombra ou em ambiente fresco, esses bastões eram armazenados em recipientes de madeira ou outro material para poder preservar sua consistência e qualidade. A coleção cosmética de um antigo egípcio podia incluir recipientes para coal, pedras para poder moer minerais e transformá-los em pó, ou uma pasta para a maquiagem dos olhos, aplicadores finos de maquiagem, potes de alabastro para pomadas, uma colher de maquiagem e muito mais, todos muito semelhantes aos acessórios cosméticos que ainda usamos hoje. Os recipientes específicos para a maquiagem dos olhos podiam ser potes com uma pequena abertura central para a inserção de um aplicador longo e fino, e muitos exemplares foram encontrados com maquiagem ainda dentro deles em escavações arqueológicas, permitindo que os cientistas analisassem sua composição, ou poderiam ser tubos longos para poder armazenar os cosméticos. Para aqueles que podiam pagar, a sua coleção de cosméticos era guardada em um baú de madeira juntamente com outros itens essenciais, como um espelho feito de metal altamente polido, navalha e pinça. Nos lábios, eles usavam pigmentos amarelo avermelhado proveniente do ocre vermelho, do óxido de ferro ou de outros minerais. Os pigmentos eram moídos e misturados com água ou gordura animal para ficar mais pastoso e depois aplicados com pequenos pincéis de fibras vegetais ou instrumentos de madeira. A cor vermelha também era extraída do iodo e do bromo, uma combinação fatal de ingredientes que levou a doenças graves e passou a ser conhecida como o beijo da morte. Uma mistura de ocre vermelho e óleos vegetais era usada para poder corar as bochechas, e seu uso na prática pode ser visto em retratos da rainha Nefertari nas paredes de seu túmulo. Homens e mulheres egípcios iluminavam a pele com amarelo ocre. As mulheres são frequentemente representadas com pele creme clara, branco rosada ou amarelada, e os homens são representados com pele castanha avermelhada. Os mamilos eram pintados de dourado e as veias do peito e das têmporas com índigo. A decoração corporal com rena também era usada pelos antigos egípcios, mas focava apenas na aplicação de cor, sem os desenhos ornamentais típicos da tradição árabe ou indiana. Eles usavam a rena para poder tingir as unhas das mãos de amarelo ou laranja e para poder colorir a palma das mãos e as solas dos pés. Entre os muitos cosméticos usados pelos egípcios, os pós brancos ocupavam um lugar de destaque pelo seu profundo significado estético, cultural e religioso. Embora os egípcios eles não buscassem uma pele extremamente pálida como ideal de beleza, como ocorreria mais tarde, por exemplo, na Grécia e Roma Antiga, a maquiagem branca era associada à feminilidade refinada, à nobreza e à renovação da beleza na vida após a morte. Compostos como a cerusita, um carbonato de chumbo de origem natural, era usado para poder suavizar o tom da pele e destacar os traços do rosto.
Os egípcios também acreditavam que a fogenita, um pó branco a bege pálido, à base de chumbo sintetizado quimicamente, tinha o poder de afastar doenças, proteger contra o sol e invocar proteção divina. Assim, a maquiagem branca no Egito Antigo não era apenas um recurso estético, mas também um símbolo de status, pureza espiritual e conexão entre o corpo terreno e o mundo espiritual. Muitos cosméticos usados no Antigo Egito eram perfumados com óleos aromáticos, o que evidenciava, o refinamento e a sofisticação dessa civilização. Diversos papiros médicos encontrados em escavações, como o de Herbes e o de Edwin Smith, como nós vimos, registram receitas voltadas para o cuidado com a pele e os cabelos, com pomadas para poder fortalecer o couro cabeludo, loções contra a calvície, tinturas para escurecer os fios brancos, cremes hidratantes, fixadores e até fórmulas para poder amenizar rugas e melhorar a aparência facial, incluindo procedimentos que podem ser comparados ao peeling e à dermoabrasão modernos. Mas além da vaidade, para os antigos egípcios, a aparência também estava ligada à sua posição social, ao seu papel na sociedade da época ou à sua importância política. Assim, os penteados variavam de acordo com a idade, o sexo e a posição social. O temor dos piolhos e de outras pragas gerou o costume da depilação total com cera de abelha quente. Tanto homens quanto mulheres da corte do faraó, assim como os sacerdotes, deixavam a cabeça lisa, sem nenhum vestígio de cabelo. O uso de perucas era muito comum na corte do faraó, ornamentados com ouro, grampos de marfim ou uso de claftes, uma espécie de toucado usado por homens e mulheres, e eram formas de distinção social. As perucas eram feitas com linho, lã de carneiro, cabelos de escravos, que não raspavam a cabeça, ou do povo em geral, que ofertava em troca de dinheiro parte dos cabelos para os membros da corte. As perucas elas também eram tingidas com rena, e era comum as jovens do povo tingir os cabelos naturais com rena para que, quando cortados, já fossem tingidos ali para a família real. Extensões capilares de tranças e cachos e um exemplo de cabelo humano tingido com rena foram encontrados cerca de 3.400 anos antes de Cristo. E fragmentos de perucas feitas de cabelo humano foram datados cerca de 3.000 anos antes de Cristo, confirmando essas práticas. Os homens no Egito Antigo, especialmente faraós e membros da elite, além das perucas, usavam também barbas postiças como símbolo de poder. As formas da barba indicavam a posição social e o status. Barbas longas eram associadas a reis, enquanto a barba longa com a ponta dobrada para cima era característica dos deuses e dos faraós, simbolizando aí a sua divindade. Em geral, no Egito Antigo, os cabelos eram crespos e comumente hidratados com mel e produtos vegetais. Embora diferentes estilos de cabelo estivessem na moda em épocas diferentes, o corte mais comum entre as mulheres era reto na altura da orelha ou assimétrico, mais curto atrás e mais comprido na frente. Já para os homens, o corte de cabelo seguia a linha da cabeça. Alguns usavam o cabelo um pouco mais longo atrás, cobrindo os ombros, ou perucas que desciam até o peito. Outras variações eram cortes que deixavam as orelhas livres ou penteados todos para trás, deixando a nuca livre, ou ainda presos em curtas tranças laterais. Para conseguir que os cabelos ficassem temporariamente ondulados, as mulheres egípcias aplicavam neles uma mistura de argila e água. Outro hábito que alguns registros históricos mostram era usar cones de cera perfumada no alto da cabeça durante festividades, que com o calor do corpo e do ambiente iam derretendo gradualmente, liberando fragrâncias. Com o declínio do poder do faraós entre 2400 e 2000 a.C. e a influência de outros países devido a invasões, o estilo de maquiagem, penteado e vestuário dos egípcios foi mudando aos poucos. Porém, a mudança ela começa a ser radical com a intervenção romana, por volta de 51 a.C., surgindo assim uma forte tendência de copiar os penteados e maquiagem das mulheres romanas. A rainha Cleópatra, no entanto, manteve o seu estilo egípcio, apesar da influência romana, representando o ideal de beleza daquele tempo no Egito.
não só por causa da sua vaidade, mas também porque ela tinha conhecimento sobre as essências das substâncias dos produtos que usava, tornando famosos seus cuidados com a beleza. E de acordo com a história, foi exatamente pela sua vaidade e perspicaz inteligência que a tornaram a mais lembrada e comentada das rainhas do Egito. Agora você já sabe o que os egípcios costumavam usar para se embelezar na antiguidade. Mas será que hoje a beleza ainda está ligada ao status e à espiritualidade como era no Egito Antigo? O que você acha? Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Se você gostou dessa viagem na história dos cosméticos pelo Egito Antigo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp de dicas de produção de cosméticos. O link está na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo!